Meu nome é Enoque e eu caminhei com Deus, literalmente. Vocês acham que conhecem os mistérios do universo? Que viram o impossível? Eu vi o trono do Altíssimo face a face, conversei com anjos de fogo e enfrentei o próprio Lúcifer em pessoa. Esta é a história mais extraordinária jamais contada, e ela realmente aconteceu comigo. A humanidade estava mergulhando no caos. Os filhos de Deus desceram à terra e se corromperam com as filhas dos homens. Gigantes caminhavam pela terra, a violência se multiplicava e o mal se espalhava como uma praga. Deus estava irado, e eu era apenas um homem simples que tentava viver retamente. Mas havia algo que a humanidade não sabia, uma verdade que mudaria tudo. O destino eterno de cada alma dependia de revelações que só poucos escolhidos poderiam receber. E por alguma razão divina incompreensível, Deus me escolheu para ser seu mensageiro entre os mundos. O problema não era apenas o pecado visível na terra. Era a guerra cósmica invisível acontecendo nos céus, onde o próprio destino da criação estava sendo decidido. Talvez vocês pensem, como posso me relacionar com um profeta que conversou com Deus? Mas escutem, antes de tudo isso acontecer, eu era como vocês. Tinha medos, dúvidas, momentos em que questionava se Deus realmente existia ou se importava conosco. Lembro-me de noites em que olhava para as estrelas e me perguntava: estou sozinho no universo? Há algum propósito para minha existência? Vocês já sentiram isso? Essa sensação de que há algo maior, mas não conseguem tocá-lo? Eu era pai, tinha responsabilidades, preocupações sobre o futuro dos meus filhos, em um mundo cada vez mais perigoso. A diferença é que Deus decidiu responder às minhas perguntas de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Imagine descobrir não apenas que Deus existe, mas como funciona todo o universo espiritual. Imagine conhecer os segredos dos anjos, compreender o que acontece após a morte, ver os lugares preparados para os justos e para os ímpios. Através das minhas experiências, vocês poderão compreender a verdadeira natureza da batalha entre o bem e o mal, descobrir como os anjos operam e influenciam nossa realidade, conhecer os mistérios dos céus que poucos humanos já viram, entender por que Deus permite o sofrimento e qual é seu plano final. A solução que Deus me revelou é simples, mas poderosa. Ele nunca abandona os justos. Mesmo quando o mundo inteiro parece perdido, Ele preserva um remanescente. Mesmo quando Lúcifer parece estar vencendo, Deus tem um plano maior. Vou contar exatamente como aconteceu. Eu caminhava pelos campos quando de repente senti uma presença. Não era humana. O ar ficou denso, carregado de uma energia que fazia meus cabelos se arrepiarem. Então ouvi a voz: Enoque, filho de Jared. Caí de joelhos instantaneamente. Não era opcional. Era como se meu corpo soubesse que estava diante do Criador de todas as coisas. Senhor, sou o teu servo. Levanta-te. Vou te mostrar coisas que foram, que são e que hão de vir. Fui arrebatado em espírito. Não sei explicar como. Um momento estava na terra, no outro estava atravessando camadas de céus que nem sabia que existiam. Primeiro céu, vi os anjos que controlam os ventos e as tempestades. Eram seres gigantescos, com rostos que brilhavam como relâmpagos. Segundo céu, encontrei os anjos caídos, presos em correntes de escuridão, aguardando o julgamento. O ar ali era pesado de desespero. Terceiro céu, o paraíso. Árvores que produziam luz em vez de frutos. Rios de cristal líquido. Flores que cantavam louvores. Mas foi no sétimo céu que vi o trono do Altíssimo. Nenhuma palavra humana pode descrever o que vi. Imagine toda a luz que já existiu concentrada em um ponto, mas sem ofuscar. Imagine som que é mais que som. É a própria vibração da criação. E então, ele falou comigo, mas a visão mais perturbadora ainda estava por vir. Deus me disse que eu precisava entregar uma mensagem aos anjos caídos, incluindo o próprio Lúcifer. Quando me encontrei diante dele, pensei que meu coração pararia. Lúcifer ainda mantinha uma beleza terrível. Você podia ver o que ele foi antes da queda, mas seus olhos
Seus olhos ardiam com uma raiva que queimava a própria alma. Então o Altíssimo manda um mortal para falar comigo? Que insulto! Não vim por minha vontade, mas pela vontade daquele que te criou. Me criou para servi-lo como escravo, mas eu escolhi a liberdade. Escolheste a rebelião, e por isso teu destino está selado. Quando entreguei a mensagem de julgamento divino, Lúcifer rugiu com uma fúria que fez tremer as próprias estruturas espirituais ao redor. Mas mesmo em sua raiva, eu pude ver algo que me surpreendeu. Medo. Ele sabia que o tempo estava contado. Deus me mostrou o fim de todas as coisas, o julgamento final, a nova Jerusalém descendo do céu, a ressurreição dos mortos. Vi que cada escolha que fazemos na terra ecoa pela eternidade. Mas a revelação mais importante foi esta: Deus não é distante. Ele não nos abandonou. Ele está preparando um lar para aqueles que o amam. Um lugar tão glorioso que faria os palácios terrestres parecerem barracos. Escutem com atenção. Esta não é apenas minha história. É um convite pessoal para cada um de vocês. As portas dos céus ainda estão abertas, mas não para sempre. Assim como Deus me arrebatou da terra antes do dilúvio, Ele tem um plano de escape para os fiéis antes do julgamento final. Mas vocês precisam tomar uma decisão. O tempo está se esgotando. Os sinais que vi nas visões estão se cumprindo diante dos nossos olhos. A mesma escolha que estava diante da humanidade nos meus dias está diante de vocês agora. Não deixem esta oportunidade passar. Assim como eu caminhei com Deus e fui arrebatado, vocês também podem desenvolver uma intimidade com o Criador, que transformará completamente suas vidas. Comecem hoje. Busquem a Deus com sinceridade. Vivam com a eternidade em mente. Preparem-se, porque o que vi nos céus está chegando à terra. E lembrem-se, se Deus pôde usar um homem simples como eu para revelar os mistérios do universo, imaginem o que Ele pode fazer com vocês. Meu nome é Enoque. Caminhei com Deus. E agora vocês também podem.